Olá, meus irmãos, um prazer novamente de estar com vocês para o estudo de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos no assunto o cristão e as seitas, a lição número 12. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, em seitas, vamos buscar Deus em oração. Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor Deus, porque estamos alegres, contentes e gratos a ti, Senhor Deus, por permitir que nós possamos abrir a nossa Bíblia nesta hora e estudar um pouco mais a tua palavra, Senhor Deus, para edificação nossa, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, pela vida dos irmãos, daqueles que vão ouvir. Obrigado pela nossa igreja, pela Escola Bíblica Dominical. Que a tua bênção, a tua paz repouse sobre todos nós. Ajuda-nos, ó Pai, a entender essa lição. Que teu Santo Espírito venha intermediar a esse assunto, Senhor Deus, para que entre na nossa mente e no nosso coração, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o nosso assunto é seitas e estudando um pouco mais essa lição, há uma coisa que eu cheguei à conclusão que não podemos separar, não podemos só o cristão e as seitas e as heresias. Seita e heresia estão ligadíssimas, não pode haver separação uma da outra. E vocês vão entender daqui a pouco nas definições de seitas e o porquê da heresia estar junto. Esse também é um assunto que a igreja não trata, não prega, não fazemos estudos, mas ela é importante, porque muitos acham que é perda de tempo estudar esse assunto, afirmando que não nos interessa sobre esse assunto. E que o importante, que interessa para mim é a palavra de Deus, estudar a Bíblia. Então não há muito interesse, como pensam muitas pessoas. Entretanto, é imprescindível que o cristão estude as seitas na atualidade, pois ela está se multiplicando velozmente, trazendo enorme confusões e desvios de muitos crentes do verdadeiro caminho, do verdadeiro evangelho. Então, ele é muito importante, meus irmãos, estudar esse assunto, pois as seitas, com as suas heresias, são um terrível perigo que as igrejas, para nossas igrejas atuais, pois esta é uma forma do nosso inimigo, Satanás, agir no mundo atual. É confundir a mente e a cabeça do crente, é desviando o crente da sua santidade. Então eu acho muito importante nós estudarmos esse assunto. Não podemos desassociar. São seitas, são heresias. Nós temos que entender um pouco o que seja isso, para não sermos enganados. Porque nós estamos vendo muitos crentes hoje sendo desviados do Evangelho, sendo levados por doutrinas falsas. E a palavra de Deus já advertia, Jesus já advertiu isso muito tempo atrás. Paulo, naquela carta aos Éfesos, 4,14, ele diz lá: para que não sejamos como meninos agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias dos que induzem ao erro. Então a palavra de Deus já está prevendo muitas coisas. Jesus mesmo afirmou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, falsos cristos, Marcos 13, 22. Por isso é muito importante saber que é certo ou errado para não sermos enganados. Seita é um grupo de pessoas com um pensamento comum ou
um partido. Também podemos chamar de seita de um grupo que ensina heresias. Olha, começa a se ligar agora uma coisa com outra. O que é heresias? Heresias é um falso ensino, doutrinas não bíblicas ou distorções da doutrina bíblica. Então, as seitas sempre aumentam ou omitem alguma coisa a respeito da verdade. Uma hora somando, outra hora diminuindo, outra hora multiplicando e outra hora dividindo. Esse é o que a seita faz hoje em dia. Então, as heresias são ideias adulteradas ou doutrinas espúrias, falsas, ilegítimas. Para os cristãos, é todo um conjunto de doutrinas, mesmo evangélicas, mas que não condizem com a Bíblia e com os princípios elementares da Palavra de Deus. Por sua vez, seita é uma perversão religiosa, cuja crença, prática e devoção se baseia em alguma falsa doutrina. Enfim, seita refere-se a um grupo de pessoas de uma facção religiosa e heresia indica as doutrinas ilegítimas defendidas por esse grupo. Resumindo, na palavra de David Bress, ele fala assim: uma seita é uma heresia organizada. E é isso mesmo. Então, o que é seita? Seita, então, partido, facção, falsa organização religiosa, grupo de pessoas que crê, segue e defende uma facção religiosa fundamentada em doutrinas ilegítimas, que é a heresia. Então, heresias é uma ideia adulterada ou doutrinas espúrias, falsas, ilegítimas, conjunto de doutrinas não condizente com a Bíblia, com a Palavra de Deus e com os princípios elementares, mas ele usa os princípios elementares da Palavra de Deus para distorcer. Então, resumindo, seita se refere-se a um grupo de pessoas e heresias indica a doutrina ilegítima defendida pelo grupo. Então, uma seita é uma heresia organizada. Basicamente, as seitas são movimentos religiosos que distorcem ou desvirtuam uma fé ortodoxa, adulterando suas doutrinas originais de forma ilegítima, promovendo o quê? A heresia. E a Bíblia reconhece a existência de falsos profetas, Mateus 7,15. E muitas seitas declaram ter profetas. Então, uma característica da seita, para você identificar, basta verificar se ela está fundamentada com as Sagradas Escrituras. Porque há princípios equivocados, adicionados ou subtraídos em uma seita em relação à Palavra de Deus. Por isso nós temos que ser organizados, por isso que nós temos que ter estudado a palavra. Vamos lá em Timóteo, o obreiro que se apresenta. E um desses princípios diz respeito à salvação. Os princípios da seita. Ele diz que a salvação em que o homem é aquela que desenvolve a sua própria vida. Quer dizer, o homem desenvolve sua própria salvação. Essa já é uma heresia dentro da seita. E não é assim que a Bíblia ensina. Partindo desse princípio, nós consideramos como heresia todo ensino que distorce a palavra de Deus. E essa palavra que Deus revelou, que está lá em Atos 13:10, 1 Timóteo 1:3. Ou seja, um ensinamento não precisa descartar totalmente a Bíblia para ser considerada uma heresia. Basta que ela contrarie uma única doutrina bíblica obrigatória. Efésios 4:14, 2 Timóteo 2:18. E uma seita, a Bíblia é uma fonte secundária. Os seguidores creem na Bíblia de forma parcial ou simplesmente não acreditam nas Escrituras.
Admitem, às vezes, que alguns livros são inspirados até. Consideram, no entanto, que seus próprios escritos têm maior autoridade do que a palavra escrita, a Bíblia. E Jesus não é o centro da vida e de adoração. Geralmente, as seitas diminuem a divindade e o senhorio de Jesus. Tirando-lhe a divindade, há politeísta, panteísta que identifica o universo com Deus. Por exemplo, existe o que considera a divindade de Jesus, mas não como suficiente e único caminho para Deus, único caminho para a salvação. E por que é que essas seitas estão proliferando hoje em dia? Porque elas satisfazem as necessidades psicológicas das pessoas que têm personalidade fracas, são facilmente manipuláveis. A seita pode ser atraente, mas as necessidades das pessoas diante de tantas diversidades de tantas denominações, que ele vai encontrar uma que satisfaz o seu ego, as suas necessidades, os seus princípios, mas não os princípios regidos pela palavra de Deus. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Esse é o grupo das seitas. Uma seita geralmente possui outros livros tidos como inspirados que possuem autoridade igual ou superior à Bíblia. Muitas vezes utiliza a Bíblia como se fosse um livro de consulta. E também pode afirmar que só é possível entender a Bíblia através da sua tradição religiosa. Ou seja, a tradição se tornou mais importante do que a própria Bíblia. Meu irmão, você está vendo como é importante estudar um pouco sobre seitas? Como há muitas heresias que distorcem a palavra de Deus e leva muita gente para o caminho errado. O grupo pode afirmar que crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas. Há outros caminhos. Para as seitas, a salvação não é pela graça de Deus, por meio de fé. Eles pregam a salvação pelas obras. Algumas ensinam que Jesus simplesmente abriu o caminho e que o restante é com o homem. O que nós temos que trabalhar arduamente com o fim de obter a nossa própria salvação. Essa é a designação de salvação na seita. Outros pregam que a vida eterna só será concedida aos que guardarem a lei e aos que cumprirem os mandamentos estabelecidos no Antigo Testamento. Algumas seitas negam a existência do pecado, 1 João 1,8, e outros negam a eficácia do sangue de Cristo para cancelar nossos pecados, como sendo esta mensagem central da Bíblia, Efésios 1, de 7 a 10. Então o grupo divide o mérito da salvação de Deus entre Jesus e a sua organização religiosa. Nesse caso, desobedecer a organização ou a igreja equivale a desobedecer a Deus. Eles pregam que não existe salvação fora do seu sistema religioso. Eu acho que deu para entender bem o que é uma seita, né? O tempo é curto para falar muita coisa, então procuro resumir, dando relevante aos fatos mais importantes de uma seita, de algumas ciladas que a gente possa cair. Mas eu quero relatar alguns tipos de seitas também, e é importante a gente saber. Há seitas aproféticas, por exemplo, que originam-se de líderes que se dominam profetas. Há outras seitas que são chamadas secretas. Origina-se de alguma revelação a qual somente os iniciados teriam acesso. Há
a outras seitas espíritas. Surgem da busca da comunicação com o mundo sobrenatural. Afro-brasileiras se originam da prática das mágicas africanas trazidas ao Brasil pelos escravos. As seitas orientais fundamentam-se em princípios de religiosidade e filosofia japonesa, hindu e darianas. As seitas unicistas não aceitam a pluralidade de pessoas na unidade divina. Qualquer ideia de trindade é interpretada como várias manifestações de Deus ou de Jesus. Agora, essas seitas que eu falei, ela tem subdivisões. E aqui nós vamos dar um nome a essas seitas agora, né? As proféticas, por exemplo, que são os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas dos sétimos dias. Nós vamos falar somente as mais conhecidas, principais, que tem muitas, muitas e muitas. Mas, pelo nosso tempo, nós vamos falar só das principais. As secretas. Secretas são a maçonaria, a teosofia, a Rosa Cruz, esoterismo, etc. As espíritas são o kardecismo, legião da boa vontade, racionalismo cristão, etc. As orientais são a Seishonoye, as messiânica mundial, a Hare Krishna e a perfeita liberdade. As afro-brasileiras são a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, cultural racional, etc. As unicistas são os tabernáculos da fé, igreja local. Então essas são as subdivisões de seitas que falam que são igrejas, mas são seitas. Agora, negar a doutrina bíblica da Trindade. Então, a única seita que não nega a doutrina da Trindade é a adventista do sétimo dia. As testemunhas de Jeová afirmam que Jesus é um Deus de segunda categoria e que o Espírito Santo é uma força ativa e impessoal. Os mormons pregam a divindade do homem e chamam as três pessoas de trindade de três. Três deuses, né? Só por uma curiosidade, né? O fundador dos mormons, da seita, é Joseph Smith, nascido nos Estados Unidos, de família presbiteriana em 1805 ele nasceu. Em 1844, ele morreu, foi linchado pela multidão. Não sei mais o que é. A nova era prega o panteísmo e a divindade do homem. Então, todas as seitas orientais e ocultistas recusam a doutrina bíblica da Trindade. Então, você vê por aí como é que as seitas estão agindo. Então, é necessário que nós busquemos conhecimento nas Sagradas Escrituras e só assim nós evitaremos cair no erro de deixar por se enredar para o outro evangelho, como lá Gálatas de 1 a 6, Mateus 22, 29. Aliás, esqueci de falar hoje, no início, que o nosso texto da nossa lição está lá em Gálatas 1, de 1 a 9. Então, nós devemos buscar o conhecimento através da palavra de Deus, devemos ser como os bereanos. E então, como diz lá em 2 Timóteo, nós devemos apresentar a Deus aprovados. A lei não conseguiu justificar ninguém que foi alvo da transgressão, mas conseguiu, em sua finalidade, mostrar ao homem que ele é pecador, a fim de que procurasse em Cristo refúgio para a salvação. As seitas, então, são uma ameaça constante, devendo, portanto, ser enfrentadas com base no genuíno Evangelho de Cristo. E nós precisamos estar atentos contra a sutileza de Satanás. As estratégias da seita é o engano. Eles falam sobre os sinais dos fins dos tempos,
Pedro afirma que eles usam palavras vaidosas para seduzir as pessoas. Está lá em 2 Pedro 2, 18 e 19. Eles costumam ser treinados para saber como enredar aqueles que lhe dão ouvido, aqueles que param para ouvir. Paulo já nos advertiu também sobre a sutileza de Satanás para o engano e nos alertando sobre a vinda da apostasia, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e prodígio da mentira, com todo o engano. Hoje esses enganos estão por toda parte. Os líderes prometem prosperidade material, vitória sobre vitória, curas, objetos ungidos. Eles estão aí e você ouve isso aí toda hora. E eles falam isso porque eles têm um público das mais variadas finalidades e gosto do freguês, né? Então, com esses engodos, o verdadeiro ensino bíblico é deturpado. As pessoas são exploradas, a igreja fica desacreditada, o nome de Cristo é desonrado. Cristo não pode, portanto, deixar-se seduzir pelo fascínio. O cristão não pode, portanto, deixar-se seduzir pelo fascínio das seitas, feita pela artimanha dos homens com suas ideologias, pela astúcia com que induzem ao erro. A Bíblia adverte: cuidado que ninguém venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos deste mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses 2:8. Paulo, em suas advertências, diz: se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Gálatas 1:8-9. Paulo sofreu na pele. Ele precisou intervir junto ao povo de Gálatas, porque estavam sendo deturpado a religião que ele havia pregado, ensinado e deixado aquele povo. Em 2 Coríntios 13, de 13 a 15, Paulo fala sobre o fim deles, que serão fatalmente destruídos. Pessoas que não crescem espiritualmente e se deixam levar por qualquer vento contrário, levando aos enganos das seitas, desprezando o genuíno caminho da fé cristã. Então precisamos estar atentos, precisamos estar preparados, estudar mais a palavra de Deus. Porque quando somos confrontados, sabemos como agir. Deus falará através de você. O Espírito Santo está dentro de você. Ele vai agir. E para terminar, eu queria deixar aqui uma palavra de Lutero. E ele fala lá então: se não houvesse seitas pelas quais o diabo nos despertasse, tornar-nos-íamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. A fé e a palavra de Deus seriam obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. Agora, essas seitas são para nós como esmeril, para nos polir. Elas nos amolam e estão ilustrando a nossa fé, a nossa doutrina, para nos tornarem limpos como um espelho brilhante. Também chegamos a conhecer Satanás e seus pensamentos, e seremos hábeis em combatê-los. Assim a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Palavras de Lutero. Então, meus irmãos, essa curta mensagem, espero que você tenha entendido o que é uma seita, o quão perigoso ela está sendo para a nossa igreja, para a igreja de Cristo. Então, que Deus continue guiando as suas mensagens e mais pessoas possam encontrar luz no meio das trevas desse mundo materialista que nós estamos vivendo, no meio desse caos também. Esse é um momento difícil também para muitos crentes. E gente que não conhece Cristo, então.
As seitas estão tirando proveito disso. Que Deus o abençoe. A graça e a paz do Senhor esteja em seu coração. Fique na paz.